Agora vamos dar início ao painel Organizações Sociais e o Mercado Corporativo em uma Agenda de Transformação Racial. Esse painel nós vamos discutir o papel da sociedade civil com as suas organizações e o mercado corporativo no combate a essa desigualdade que se origina do racismo estrutural no nosso país. Eu quero convidar para mediar esse painel a co-founder, Black Win, Jéssica Rios, por favor. Adorei. Obrigada, querida. Isso. Adorei. Fica à vontade. Obrigada. Boa tarde a todas, todos e todes. Vai ter um vídeo? Agora sim. Boa tarde a todas, todos e todes. Que prazer estar aqui com vocês, sobreviventes do almoço, não é mesmo? E uma terça-feira desse mês de novembro que não acaba nunca, mas chegamos aqui, né? Então, primeiro, obrigada, né, por vocês estarem aqui, trazerem o tempo de vocês e a escuta ativa para esse momento. É um prazer imenso me juntar aqui a vocês. Como a Isabel, querida, falou, né, eu sou a Jéssica. Sou cofundadora da Black Win, a primeira rede de mulheres negras investidoras anjo do Brasil. Sou conselheira do Pacto, uma das posições que me orgulha muito. E faço parte também do Comitê ISD do Grupo Fleury. Bom, a gente hoje aqui, falando, né, uma conferência empresarial ISD racial. Esse momento é um momento histórico, né, porque o tema racial, de fato, chegou nas mesas do mundo corporativo. Chegou tarde, mas chegou. E aí, quando a gente pensa no mundo corporativo, que por séculos, desde a Revolução Industrial, pensou-se como um corpo isolado, da qual não se falava sobre questões das pautas sociais e ambientais, por exemplo. Mas é justamente o mundo corporativo que tem grandes vocações de construir produtos, de construir serviços, né, de movimentar, fomentar a economia, e, de fato, de fazer geração de empregos que mobiliza tantas famílias e tantas pessoas. Já, por um outro lado, quando a gente olha para as organizações civis, organizações que, por sua essência, nascem conectado
com a linha de frente do que é mais relevante para o mundo social, para o mundo ambiental. São as organizações, os movimentos coletivos, os movimentos civis, sobretudo o movimento negro, que está com a mão no pulso, sentindo o que é relevante, o que acontece na ponta. Já pensa futuro, né? Muito para além do que a gente é capaz de absorver no momento presente. Essas duas vertentes do nosso mundo, por muitas vezes, foram colocadas como antagonistas. E aqui a gente está discutindo e falando, não, são complementares. E grandes parceiros estratégicos, inclusive. A pandemia mostrou isso para a gente. A importância, né, da gente trabalhar de uma maneira integrada, em conjunto, para conseguir, de fato, avançar, atravessar barreiras, inclusive barreiras que colocavam nossas vidas em risco. Então, é pensando nisso que eu tenho aqui a honra de mediar esse painel, que faz a provocação, né, a gente pensar as organizações sociais, o mercado corporativo, em uma agenda, de fato, de transformação social. E, para esse painel, eu tenho um grupo aqui de painelistas que são excepcionais, e tenho a honra, né, de começar chamando, por favor, para subir no palco, David Rodd, cônsul-geral dos Estados Unidos. Falei seu nome. Tenho aqui comigo hoje também Marina Peixoto, que é diretora executiva na Mover. Carlos Pereira, que é o CEO do Pacto Global da ONU. Maria Inês Pastore, que é superintendente executiva de pessoas do Banco Fibra. E Jana Araci Araújo, que é CFO da 99 Jobs, cofundadora do programa Conselheira 101 e conselheira da Filtro Carbon. Antes de começar o painel, também vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos curtos, cacheados que estão soltos. Uso um brinco grande de cerâmica, um óculos azul, uma camisa feita com tecidos africanos, uma capulana estampada em vermelho, bege e preto, uma calça azul marinho, um sapato preto de salto alto. Queridos, eu quero começar aqui o nosso painel trazendo já para a nossa fala, David. David, eu vou pedir para você fazer a sua autodescrição também, mas já vou deixar a pergunta aqui colocada. David, eu já tive com o David em alguns momentos, em alguns ambientes, onde ele estava ali de uma escuta muito ativa, e em ambientes corporativos, trazendo para perto a sociedade civil também. E aí eu fico sempre pensando, né, como é que um consulado, como cônsul, né, está trabalhando e participando dessas agendas, desses diálogos. Então, a minha pergunta para ti é saber, de uma maneira na prática, né, como que o consulado apoia as organizações sociais e promove essa interação, essa conexão com as empresas. Jéssica, muito obrigado. Estou um branco e estou, não sei, estou usando a mesma gravata aqui hoje que na foto. Eu acho que é camisa diferente, mas é a mesma gravata. Então, de qualquer forma, sou cônsul aqui em São Paulo, estou aqui faz 1 ano e meio, mas é a 4ª vez que trabalho aqui no Brasil. Comecei a minha carreira 30 anos atrás no consulado no Rio e tive também o privilégio de trabalhar 2 vezes na nossa embaixada em Brasília. Então, para me preparar para esse evento, a minha equipe me mandou muita informação, mas queria lembrar para todos que essas iniciativas do governo americano não são iniciativas novas. Quando o presidente Biden entrou como presidente e a vice-presidente Kamala Harris, quase 2 anos atrás, eles colocaram esse tema de diversidade logo no parte da política externa dos Estados Unidos, porque é coisa certa, mas também afeta a nossa segurança nacional. Mas não, como eu falei, não são coisas novas. Estava conversando domingo com amigos meus que trabalharam comigo na embaixada
nos anos 90. Estamos comentando que, naquela época, quase 25 anos atrás, foi no ano 98, que a Embaixada organizou uma grande conferência sobre a equidade racial em Salvador da Bahia. Veio o José Gregori, que era o secretário nacional de Direitos Humanos, que depois ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique. Veio o John Hope Franklin, grande historiador, grande intelectual dos Estados Unidos, para essa conferência 24 anos atrás. Então, e antes disso também, esses temas estão na agenda do governo americano aqui. E, especialmente, eu diria que 30, 40 anos atrás, a embaixada e o governo procuravam os elites para os programas de intercâmbio, procuravam os elites porque pensavam que iam subir ser os líderes do país. Mas mais de 20 anos estamos realmente enfocando em procurar pessoas que representam os países, que representam o Brasil. O país desse tamanho, dessa diversidade, temos que encontrar os participantes dos programas e tem excelência em todas as áreas, em todos os estados, especialmente estamos fazendo um esforço especial para encontrar essas pessoas para participar nesses programas, etc. E esse tema de diversidade está integrado em tudo que fazemos. Então, temos as várias nossas prioridades na parte de política, economia, clima, etc. Mas o tema de diversidade está integrado em tudo que fazemos. Também a diversidade está como parte das nossas avaliações. Então, eu sou avaliado em como eu estou trabalhando para integrar e para avançar nesses temas de diversidade. Então, temos uma história, eu vou falar um pouco mais tarde sobre as ligações que temos aqui com as instituições, com as universidades, com as empresas. E acho que o papel sou do governo, então trabalhamos com o governo e também temos uma longa história de trabalhar com o setor de sociedade civil. Mas acho que o papel das empresas americanas, estrangeiras e brasileiras é super importante para avançar. Sem o apoio, eles têm muitas lições para a gente também. Então, estou feliz de fazer parte desse grupo, esse painel, esse evento. O primeiro que não vai ser o último, não? Exatamente. Okay, obrigado. Vida longa conferência SD racial, não é mesmo? David, muito bom começar nessa perspectiva, né, de que, de fato, na prática tem que ser integrado. Não dá para tratar como se fosse cada um em um corpo isolado, né? O governo ele tem interesse direto no movimento no movimento corporativo, que por sua vez também tem interesse do movimento civil, e é assim que a banda toca, né, como numa orquestra ali. Então, obrigada pelas suas considerações iniciais. Marina, queria ir contigo agora, querida. Marina, você está à frente do Movimento Mover, né, que é um movimento que ele já promove, né, a contratação de lideranças em quase 50 empresas, né, contratações inclusivas, contratações que esteja pensando na sua essência essa perspectiva da diversidade. E eu queria ouvir de você, Marina, primeiro a sua autodescrição, mas na sequência aqui a pergunta: como tem sido, de fato, o engajamento das empresas nesta pauta? Você que está ali na linha de frente, né, primeiro convertendo essas empresas para fazer parte do movimento, como você percebe esse engajamento? E já queria emendar também, te escutando, como que se dá essa relação com as organizações sociais? Elas também interagem com a proposta do Mover? Em qual medida? Joia. Boa tarde a todos, todas e todes. Um prazer estar aqui, agradecer o convite aí a todo o time do Pacto. Eu sou Marina, uma mulher branca, de 1,74 de altura, cabelos escuros, compridos. Estou vestindo uma calça preta, uma blusa de fundo branco, estampa verde. Sou também, faço parte do Conselho Consultivo do Pacto. Inclusive, as duas iniciativas nasceram praticamente juntas, e eu fico muito feliz de ver várias empresas que estão no Mover também aderindo aqui ao Pacto, que eu acho que são iniciativas muito complementares. E indo um pouco para a primeira parte aí da sua pergunta, né, sobre o engajamento na questão de lideranças. Esse é um dos pilares estratégicos do Pacto e também do Mover. Né, acho que a gente tem 3 pilares no Mover, né, e com metas. Então, o primeiro pilar é a liderança, em que a gente se colocou coletivamente de chegar até 2030 com mais 10 mil posições de lideranças ocupadas por pessoas negras. A gente também tem um pilar de conscientização, de fomentar o debate dentro e fora, e um terceiro pilar, que é de gerar oportunidades
né, de capacitação e emprego para 3 milhões de pessoas até 2030. E aí, focando no primeiro pilar, que é da sua pergunta, né, de liderança, a primeira coisa, a gente tinha que descobrir quantas lideranças tinham, né? Então, muita empresa sequer tinha o censo, né, racial, demográfico, autodeclarado, com critério IBGE, com campanhas de sensibilização prévias. Então, aqui, cada empresa, a gente não é uma consultoria, mas a gente definiu 10 diretrizes para cada empresa avançar na sua jornada. Para cada diretriz, a gente propôs uma ação. Então, são 30 ações ali, em média, porque a gente queria que essa pauta não ficasse só no RH. Né? Então, para fazer, de fato, a transformação de equidade racial, tem que estar em todas as áreas do negócio. Então, as 10 diretrizes elas vão passar por todas as áreas do negócio. E esses cargos de liderança também não podem ser apenas lideranças negras no RH ou na área de diversidade e inclusão. Tem que estar em todas as áreas. Então, para isso, a gente fez primeiro entender o ponto de partida. Né? E a gente pediu para que todas as empresas que não tinham ainda o censo realizassem, para que a gente pudesse aí consolidar, entender o ponto de partida. Depois, a gente falou, bom, a gente colocou uma meta que é coletiva e que é de longo prazo, 2030. Então, a gente também entendeu nessa jornada que a gente precisava dar uma acelerada, e assim como a mentalidade, acho que o primeiro painel aqui que foi na visão dos CEOs, né? Todo CEO gosta de meta, de métrica, né? E, então, a gente também tem a meta de longo prazo, mas vamos trazer para o curto prazo, porque é quando está mais na mão do CEO que está hoje, porque a gente não sabe se em 2030 serão eles que estarão aqui, e são eles que estão assinando o compromisso. Todas as cartas foram assinadas pelos CEOs. A gente, enfim, junto com o apoio da BEM, que é uma das empresas aqui associadas no Pro Bono, a gente fez um cálculo de qual seria a meta 2023 e qual seria a contribuição de cada empresa para essa meta de liderança. Cada empresa tem articulado com instituições, com consultorias, para fazer essa agenda crescer. Como mover... Né, eu não sou consultora, mas eu ajudo num papel de articulação com esse ecossistema que a gente vai também conhecendo. Então, para a empresa que ainda não sabe como atuar na diretriz número 3, ou de atuar, a gente está ajudando também a indicar, né, parceiros e fornecedores que possam ajudar as empresas nessa jornada. A gente também tem fóruns mensais de trocas entre as empresas com os líderes. Então, a ideia é trocar realmente boas práticas, porque tem empresas em diferentes estágios de maturidade. A gente começou com 8, vamos para 13, somos 47 hoje, empresas no grupo. Cada uma está no momento. E aí, quem está começando não precisa necessariamente começar do zero, se a outra lá na frente já tentou, inclusive o que não deu certo. Então, essas trocas entre empresas também têm sido muito ricas para a gente avançar nessa jornada. E, por último, acho que a gente também entendeu como mover, que a gente podia dar mais um empurrãozinho, que é de fazer algumas iniciativas pilotos para que as empresas pudessem escalar. Então, a gente lançou, em parceria com o Instituto Fora, esse ano, uma primeira turma de formação de lideranças negras para colaboradores das empresas. Foram em torno de 100 alunos. E a Education First AF, que também é uma empresa, né, do Mover, juntos, aqui a gente ofereceu um inglês diferenciado para essa turma e mais 1.500 bolsas de inglês para o mercado, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora, porque a gente entende que o inglês ainda é uma barreira e, se por um lado as empresas estão tirando isso como pré-requisito para não ser a barreira de entrada, mas muitas multinacionais, inclusive, que estão no grupo, precisam do inglês para crescer como carreira. Então, a gente também colocou bolsas de inglês. A gente vai estar trabalhando aqui como grupo em formação, mas também em conectar com esse ecossistema, porque tem muitos talentos que têm inglês, que têm até pós-graduação, mestrado, e não estão acessando as vagas das empresas. Então, se tudo der certo, no primeiro trimestre do ano que vem, a gente vai criar uma plataforma para convocar todo esse ecossistema de recrutamento para acessar as vagas das empresas. E os CEOs estão, quando a gente fala de liderança, a liderança número 1 tem que estar engajada. Eles estiveram desde o início na criação do Mover. A gente tinha reuniões semanais com os CEOs no momento de cocriação, e essa cocriação foi feita junto com instituições. A gente foram 8 meses só de escuta com stakeholders do movimento negro para a gente definir esses pilares e as estratégias. E hoje a gente tem reuniões presenciais a cada 2 meses com esses CEOs, porque também é o momento deles também trocarem os aprendizados entre si, eliminarem as barreiras para essa agenda avançar. Então, tem muito engajamento. A gente tem 1 ano e meio de vida, mas tem muito ainda a fazer. Estamos aqui comprometidos a mover. Excelente, Marina. Te escuto e fico pensando, né, o quão é fundamental
do começo, o movimento já ser patrocinado ali, né, protagonizado pela alta liderança, se sentindo como parte realmente, porque é o quem vai conseguir influenciar esse efeito em cascata, né? Na sua fala também me chama muita atenção a gente olhar para o movimento ecossistêmico, como que você pode acelerar o aprendizado quando você coloca empresas em diferentes graus de maturidade para aprender junto na prática, né? Então, super obrigada, Marina. Carlos, queria passar para ti aqui agora. O Pacto Global da ONU é uma referência em diversas iniciativas. E a ONU, provavelmente, é a organização mais conhecida globalmente, né? A gente vai para diferentes cantos desse mundo, a ONU vai estar ali na cabeça, no imaginário das pessoas. Então, tem uma influência muito grande. E eu queria escutar de você, né, sobre o recém-lançado, né, o projeto Ambição 2030, e como que você percebe esse projeto, já começa com uma palavra tão provocadora, né? Ambição 2030, que está aí. Se a gente for parar para pensar, está muito perto. Como que você percebe esse projeto também aqui conectado com o Pacto da Promoção da Equidade Racial? Como que você vê essas agendas dialogarem, por favor? Claro, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou um homem branco com barba por fazer, cabelo por cortar, né, barriga por cuidar, e mais ou menos esse sou eu. E, enfim, a alegria enorme estar aqui, né? Olha, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tanto que a gente está no Pacto também apoiando desde o início, faz parte do Conselho Consultivo também, e porque a gente, claro, precisa juntar todo mundo, né? E é isso que a gente busca fazer no Pacto. O Pacto, como você comentou, né, é da ONU, mas a gente, e o nosso foco, o nosso mandato dentro do sistema das Nações Unidas é trabalhar o setor empresarial, mas por meio de uma plataforma multi-stakeholder, né? Então, a gente tem ali muito da sociedade civil e também governo, né, ali dentro, trabalhando com a gente nos temas, né? E aí, o que a gente percebeu nos últimos anos, né? O que é muito óbvio, né? Mas não se fazia nada, né? Como a Angela Davis diz, né, que a gente não basta não ser racista, tem que ser antirracista, e a gente não estava em nada sendo antirracista, seja no Brasil, seja no mundo, tá? Também tem que deixar isso muito claro. E aí o secretário-geral das Nações Unidas ele estava puxando muito a gente para que a gente tivesse um impacto efetivo nos temas, né? E daí, então, foi quando que, globalmente, a gente veio com uma iniciativa dessa de estabelecer meta, né? Só que voltada a mulheres. E eu falei, pô, legal, bacana, né? Vamos levar o Brasil. A gente foi a primeira rede do Pacto, está em 164 países, né, a trazer para o Brasil. Só que eu falei, não, mas aqui a gente tem que ter um focado em raça, sem dúvida nenhuma, né? E foi aí que a gente lançou, então, esse movimento, inicialmente, né? E com, claro, também conversando com todo mundo, né? E muita ajuda, e também entendendo como é que a gente podia fazer para se reestruturar sob essa perspectiva aqui no Brasil, né? E Benilda está aqui, Benilda nos ajudou muito, agradeço demais. E tanto um letramento interno quanto ações efetivas, né? Então, primeiro falar dentro do pacto, né? Como é que se deu. A gente tinha uma equipe ali pequena, uma equipe ali de 10 pessoas e 10 pessoas brancas, né? E a gente falou, não dá para ser, né? E aí, então, a gente colocou ali que todas as contratações elas seriam contratações aí com caráter de ação afirmativa até a gente representar a sociedade, né? Em vários marcadores identitários. Foi que, então, hoje a gente está no equilíbrio, a gente tem uma equipe de 50 pessoas aqui no Brasil e a gente tem, sim, esse equilíbrio, inclusive na liderança, né? Que é super importante, que é o que a gente fala aqui, né? Então, isso é uma coisa da gente se estruturar internamente. E aí depois, e aí de novo, muito com a ajuda da Benilda e outras pessoas, outros parceiros, a gente falou, olha, legal, um programa voltado para a questão étnico-racial é importante, mas não basta, né? A gente trabalha com clima, a gente trabalha com água, a gente trabalha com questão de gênero, enfim, várias outras agendas, e é óbvio que todas essas questões têm um componente muito forte racial,
né? Então, a gente falou como que a gente coloca isso nas outras agendas, né? Então, por isso, por exemplo, aqui a gente passou a trabalhar muito a questão da justiça climática, né? Para além da só, que é necessária, importante, mas também, né, a questão de estabelecimento de metas para redução de emissão de gás de efeito estufa, mas como que a gente coloca essa lente também na questão dos impactos que a população negra sofre desproporcionalmente no tema, né? Mulheres, idem, né? Então, todos esses movimentos que a gente lançou na Ambição 2030, foram 7, agora um 8º, né? Então, todos eles a gente está olhando dessa maneira, botando essa lente também, né? Então, todos eles têm uma meta ali, que é uma meta finalística, eu vou dizer, né? Então, por exemplo, no caso de mulheres, depois eu veio para o Raça é Prioridade, que é o Elas Lideram, tem uma meta ali finalística, né? Então, assim, 11 mil mulheres em cargos de alta liderança até 2030. Bacana, né? Mas, assim, não é só disso que a gente está falando. A gente colocou essa meta finalística, muita gente ainda veio falar, Carla, mas, pô, né? A gente tem que olhar outras coisas, né? Não é só isso. Sim, mas, ao mesmo tempo, o que a gente quer é isso, né? Que a gente quer ter as mulheres em posições de alta liderança, posições de poder, né? Então, a gente tem ali uma série de indicadores, inclusive de transversalidade, para que a gente chegue lá, né, com qualidade. Isso é uma coisa. E aí, então, para finalizar essa primeira parte, o movimento, então, que a gente construiu pensando na questão étnico-racial, né, que é o Raça é Prioridade, em parceria, né, ali em sociedade, eu diria, com o CET, né, CET que nos ajudou na construção disso tudo, e parceria também estratégica da ONU Mulheres, né? Então, daí, de novo, né, do jeito que a gente levou a perspectiva de raça para o outro, a gente está trazendo a perspectiva de gênero para esse movimento também. E ali também estabelecendo metas, né, assim como tem o Mover, metas nesse sentido, né, de ter ali 13 mil pessoas em cargos de liderança, né, de liderança nesse caso, e, fora isso, também trabalhando uma série de outros indicadores ali, metas, para que a gente consiga avançar efetivamente, né? E também, só para finalizar, assim, cuidando muito também da questão cultural, né? A gente sabe que, muitas vezes, né, aquela velha diferença de diversidade e inclusão, né? Então, muitas vezes, a gente até consegue fazer com que as pessoas ascendam, só que um ambiente bastante hostil, né? E, principalmente, um outro movimento que tem também, e juro que eu finalizo aqui, que é o Mente em Foco, né, de saúde mental. Pô, o país é o mais ansioso do mundo, o segundo mais estressado, o segundo maior em causa de burnout, e, sem dúvida nenhuma, um dos fatores principais, que a OMS mesmo diz, é a questão, né, de exclusão dentro do ambiente de trabalho, né? E, sem dúvida nenhuma, a questão racial é muito forte nesse sentido. Então, a gente traz também essa perspectiva. Excelente, Carla. Acho que a palavra transversalidade, né, ela fica muito presente, porque, para ser efetivo, de fato, ser estratégico, tem que ter esse olhar interseccional. Não dá para colocar isso numa caixinha separada e achar que resolve o problema, né? Muito bom. Jandaraci, minha querida companheira de Conselheira 101. Querida, você ocupa uma das principais posições executivas de uma empresa que articula, intermedia e mobiliza o mercado de trabalho. Não é pouca coisa isso, né? E eu queria escutar de você, das suas vivências que ultrapassam, inclusive, a 99 Jobs, o que você entende como um comprometimento corporativo, né, ideal, que deveríamos estar perseguindo quando falamos sobre diversidade, sobre a importância de uma perspectiva racial efetiva no mundo corporativo? Bom, boa tarde a todos, a todas e a todos. Vaze minha autodescrição. Sou uma mulher preta retinta. Aspas, sou baiana. Não é autodescrição, mas é importante falar, né? A melhor aspas do dia, eu sou baiana. Melhor característica, adoro. Né? Tipo, teve uns visitantes estrangeiros lá agora, né? Mas tudo bem. Sou baiana, estou usando um óculos cor-de-rosa, uma blusa azul, cabelo comprido hoje, cabelo comprido quando eu não tranço, raspo a cabeça também, mas tipo, cabelo comprido na altura dos ombros, pintados. Estou usando uma calça rosa, e esse é um dos looks da semana.
Pergunta de vestibular, né? Bom, vamos lá. Tem duas coisas. Prêmio Nobel da Paz. Tem duas coisas que eu acho que, hoje, por coincidência, hoje eu tive no Congresso de RH. Vou trazer essa pauta. Era um congresso de lideranças de RH. E tinha 3 pessoas negras. Não dá para poder falar desse pacto se a gente não estiver em todos os lugares. E, sim, eu preciso estar na alta liderança. E aí, de novo, a questão de gênero e raça, eu não posso deixar de falar sobre isso, porque a questão da mulher negra, e aí eu vou trazer bem esse gancho para cá. Qual é o pacto? Qual é a dificuldade das organizações? E aí eu faço a pergunta, porque, assim, quando eu olho uma matriz de competência para função e cargo, tem muita mulher pronta e tem muito negro pronto para ocupar essas posições. Então, a pergunta que eu faço é pararem de usar a bendita palavra desafio para usar intencionalidade, para usarem eu estou contratando por matriz de competência ou estou usando, de novo, a minha bolinha figurada do meu preconceito para selecionar pessoas. Porque até quando se fala no inglês, há empresas que pagam para uma mulher não negra um curso de inglês para poder ela ocupar uma posição de vice-presidente. Quando eu falo de uma mulher negra, isso é barreira. Quando a gente fala de posições em conselhos, né, Jéssica? E a gente fundou o Conselheira 101 exatamente com essa perspectiva, porque a gente fala muito de gênero e, durante décadas, né, quando começou a discussão de gênero, 61 milhões de mulheres, mais de 60, somos 61 milhões, né? Engraçado, número 3 vezes o Uruguai. Foi desconsiderado na discussão de gênero, falando de Brasil. Totalmente visibilizado. Todos os programas de diversidade de gênero desconsideram a mulher negra. Em sua grande maioria, também, os programas de diversidade, nós somos considerados não neutros. Eu não entendi ainda esse tom, qual é a discussão disso. Eu já ouvi isso de vários lugares, porque estar nessas posições faz a gente escutar coisas, às vezes, desnecessárias. Uma delas é essa. A gente precisa ter mais pessoas negras em todas as posições de liderança. E, mais importante, além de colocar nas posições de liderança, a sua organização está pronta para ter uma liderança negra? Porque esse é um outro ponto. Se a gente não prepara também, culturalmente, todos, não é só a alta liderança, a middle, que é onde a convivência do dia a dia, a equipe para ter uma líder negra, porque você não vai ter uma equipe majoritariamente negra também. Ela está pronta para lidar com isso? Porque o desafio de estar nas organizações, aí eu falo desafio mesmo, é estar nesse lugar de poder de tomar decisão, de influência, e a organização está pronta para receber uma liderança negra que vai discutir de igual para igual com seus pares, sem estar sendo tokenizado, carimbado, sofrendo microagressões diariamente. Então, as organizações têm um papel fundamental. A gente precisa ter mais lideranças negras, sim, e na alta liderança. As organizações civis têm um papel fundamental de ajudar a propagar isso e a gente formar mais lideranças negras e dar mais visibilidade para as pessoas. Porque eu tenho um processo também de visibilização que ainda é muito forte. Mesmo com as redes sociais, com as mídias, com tudo isso, ainda há um processo de visibilização. Vide nós ali no Conselheira 101, né? Que a gente é acionado a quase cada 3 horas. Eu não conheço uma mulher negra que cumpra o check-in box para conselho. Aí lá vai a gente, estamos aqui um book. Está aqui a Jéssica, está aqui a Vânia, está aqui a Márcia Silveira, que está aqui. Algumas conselheiras que fazem parte do Conselheira 101. Diariamente a gente é acionado. Outro dia me perguntaram, mas eu queria que falasse 2 idiomas. Eu tem uma que fala 5, serve? Ah, mas tem experiência internacional? Tem. Ela conseguiu ser presidente de uma empresa, né, fora do Brasil. Nossa querida Mona Lisa consegue ser presidente de empresa fora do Brasil, e aqui a gente fala que a pessoa não existe. Então, o exercício das organizações para com essa brincadeira de dizer que não existem pessoas competentes. É também um outro ponto. Eu sou super a favor, gente, eu acredito, porque a gente tem uma geração nova que está chegando, que está se formando nas faculdades, programas de estágio e trainee. Mas e as pessoas que se formaram antes do programa de cotas? Elas não existem? É essa a pergunta.
Dizer que não tem pessoas com mais de 10, 15 anos de experiência é outra piada. A gente vai falar de emprego, mas a gente também precisa falar de trabalho e renda, porque também passa por fomentar negócios de pessoas pretas. Então, nessa conversa aqui, eu tenho 2 coisas que eu preciso levar. Eu preciso fazer com que a gente vire dono da banca, literalmente, empresas faturando volume suficiente para contratar mais pessoas. Então, um desafio, e aí dentro do pilar de SOS, investimento social privado, é também ter esse olhar de como fomentar negócios de pessoas pretas e fazer investimento, né? Tem o programa do Blackwing, mas também a gente tem outras iniciativas que podem ser feitas através dos fundos endowment, fundos de investimento privado e social privado, das organizações, também para fomentar e fazer crescer negócios de pessoas pretas, para que possa gerar emprego e renda. Então, se a gente fica olhando, é importante as grandes organizações terem, é importante a gente ter os programas de estágio de trainee, mas é importante também fazer um ciclo econômico mais forte, para que a gente não dependa apenas da boa vontade de alguns para nos contratar. Excelente. Jandaraci anda com um book debaixo do braço, com mais de 50 mulheres. Cheque para conselhos, minha gente. Maria Inês, você vem do mercado financeiro, né? E a gente sabe que o sistema financeiro, por essência, ele fomenta a realidade, porque o fluxo do dinheiro ele é capaz de materializar coisas, né? E ele impulsiona a economia. Então, eu queria te ouvir, da sua perspectiva, como que você percebe as empresas que vêm desse segmento, que é também um segmento mais tradicional, reagindo a essa agenda de transformação social que passa fortemente por raça? Muito bem. Bom, prazer. Vai ser difícil falar depois de tantas potências aí falando. Vou, então, começar me autodescrevendo. Então, eu sou Maria Inês, sou uma mulher negra, de pele clara, e que a minha vida inteira trabalhei no mercado financeiro, né? E é importante eu falar um pouquinho sobre isso. Terminando de me descrever, estou com um vestido, como minhas amigas falaram, estampado, né? E é de muito orgulho estar aqui com vocês. E por que eu falo um pouco, né, que o mercado financeiro é importante falar um pouco sobre isso, né? Porque eu sou uma mulher preta muito privilegiada e sempre estive em espaços brancos, sem perceber o impacto que isso dava, inclusive deu na minha carreira, né? E aí, o mercado financeiro, né, é um mercado heterossexual, branco e muito racista, né? E que afasta as pessoas pretas, né, negras desse ambiente, porque o nosso estereótipo são os Faria Limers, né? Acredito que vocês sigam aí, né, nas redes sociais. E é um mercado que, por muitos anos, e felizmente mais recente, né, de um tempo para cá, muito impulsionado também aqui pelo Giva, que é um grande colega, começou a tirar essa venda dos olhos e enxergar que, sim, temos racismo no mercado financeiro, né? Por quê? Porque é um mercado branco. A maior parte dos bancos, né, cria critérios para excluir na entrada uma série de profissionais. E, felizmente, há mais ou menos aí uns 2 anos, essa agenda, né, começou a mudar. E começou a mudar, felizmente, porque acho que a gente abriu os olhos de que tem muita potência. Eu fiquei super feliz aí dos nomes dos grupos de afinidade, né, das iniciativas, porque é isso, né? A pessoa ela é sempre uma potência. E se você aposta nela, né, se você tira o seu book, né, e percebe essa importância, eu acho que você consegue desmistificar uma série de questões, né, do tipo não tem a pessoa pronta, o mercado não é, né, as pessoas mesmo não se enxergando nesse mercado. Então, eu acho que o mercado financeiro ele tem dois olhares, né? Primeiro, a gente é um mercado de números, e acho que todos esses dados, né, seja da Mover, do próprio Pacto, trouxe clareza de que, sim, é um mercado branco, é um mercado que restringe diversas vezes na entrada, sem precisar. E, felizmente, esses dados nos ajudaram a enxergar que ou a gente faz, de fato, ações intencionais, né, que algumas passam por cargos de entrada, muitos passam por formações, né, por dar a oportunidade, de fato, para que as pessoas se destaquem por meio de mentoria, por meio de programas mesmo, né, de aconselhamentos, como a gente percebe em diversas instituições. E tem um lado do mercado financeiro precisar se conectar com o seu cliente, né? Então, assim, realmente a gente tem condições, e acho que também tem sido aberto diversas linhas, né, de produtos, também na estratégia SG,
vinculados mesmo para empreendedores, empreendedoras, né? Então, tem uma série de produtos agora para o mercado financeiro que se conectam, né, com a grande parte da população, que não é a população que trabalha nos bancos. Então, eu acho que, quando a gente, de fato, observa, né, o movimento de um mercado tão tradicional como esse que a gente faz parte, ele é um movimento que, sim, a gente pode olhar que ele está atrasado, né, mas eu fico feliz porque ele começou a acontecer. Porque, senão, a gente, de fato, permaneceria nessa máxima de que eu não encontro as pessoas, de que esse lugar, de que as pessoas não querem trabalhar, né, no mercado financeiro. Então, acho que a gente começou a demonstrar que o mercado financeiro é, sim, para a pessoa preta, é, sim, para a mulher preta, é, sim, para aquela pessoa que veio, né, de uma classe social prejudicada por todo o contexto que a gente viu, né, no primeiro painel, de escravidão, né, de dificuldade de acesso realmente à educação, que é um problema governamental, que eu fiquei também super orgulhosa e feliz de ver uma série de programas que estão sendo feitos para aumentar, né, esse acesso. Então, eu vejo que a nossa venda caiu, né, e que eu acho que você reconhecer que é um mercado que precisa ter ações intencionais, e isso está sendo bastante patrocinado por todos os bancos, seja pela Febraban, pela Ambima, enfim, né, por órgãos que ditam o passo, né, do setor. Isso faz com que a gente consiga realmente perceber que a gente vai nas reuniões, a gente não tem mais, né, olhar para o lado, faz o teste do pescoço, né? Quantas pessoas iguais a você estão nesse ambiente, né? Então, como liderança, né, como uma líder mulher de um banco, sou hoje responsável pela área de pessoas, né, mas imagino como aqui várias outras mulheres se sentem orgulhosas de ver aqui, né, tantas mulheres importantes que passaram por esse palco, que estão aqui, e que todas nós temos condições de estar aqui. Eu acho que a gente precisa realmente iniciar esse movimento, sair desse looping de que não encontra a pessoa, não tem a oportunidade, a gente precisa fazer concessões. Estava conversando um pouco com o Giba, né? É muito triste quando a gente ouve algum gestor, por exemplo, sobre uma vaga que a gente quer colocar afirmativa, ele fala assim, mas eu vou perder alguma coisa? Esse profissional, né, assim, eu vou ter que fazer concessões para que esse profissional possa fazer parte? Não, você não vai fazer concessões, né? Você está fazendo a escolha certa. E a gente vai te mostrar um profissional excelente com todas essas características, né, para justamente tirar essa venda dos olhos. Eu acho que a gente ainda tem, né, uma sociedade que não se enxerga racista, e a gente tem inúmeros casos de racismo. A gente tem uma sociedade que não se enxerga preconceituosa. A gente tem um mercado financeiro, que é um mercado financeiro que quer acolher e não acolhe. E essas ações, né, educacionais, ações, de fato, de realmente pôr a vaga e falar, é esse o perfil que você vai trazer. São movimentos que têm nos ajudado a trazer, né, mais diversidade para o mercado. Então, acho que o desafio é grande, mas eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo, né, e acho que os passos vão, na sequência, trazendo mais grandeza para o movimento. É assim que eu percebo. Excelente. Tem que ser um passo intencional, né? Não dá para achar que vai continuar organicamente, as coisas vão mudar, porque isso não é possível, né? E sabe que a gente até tem falado um pouco, né, sobre... A gente fala muito de ação afirmativa, e aí tudo que vira jargão vira preconceituoso, né? Então, vira uma questão de tipo, então você é ativa... A gente tem que fazer ações intencionais. Né? Então, você tem a intenção de mudar, você tem a intenção de criar o seu filho né, sendo uma criança antirracista, né? Você tem intenção de fazer com que a sociedade, né, vá para esse caminho, então a gente tem essa intenção de incluir. Eu acho que é esse o caminho que a gente pode percorrer. E essa é a base para, de fato, ser antirracista, né? Porque senão é muito confortável, fica quase como osmose, achando que uma mudança vai acontecer. Tem que ser intencional, ainda mais em setores que ainda tem, né, um caminho grande para percorrer, tem que percorrer acelerando. Gente, eu queria só fazer aqui um comentário que eu acho que está errado esse trem aqui, não é possível. É o tempo total? Também acho. Porque já estamos aqui chegando no momento final, fazemos a primeira rodada de pergunta com painelistas excepcionais desse. A gente não acelerou, está tudo certinho, é isso mesmo. A gente falou muito. Olha isso, que desespero. Esse menino, é que o assunto... a Bahia baixou aqui agora. Esse menino, eita, que veio forte. O que acontece é o seguinte, porque é um assunto muito profundo e tem muita demanda para a gente cuidar.
mas a gente também não pode estender tanto. Zero, para o cronômetro, porque eu estou roubando. E a gente precisa ser assim, tentar ser conciso, mas falar das coisas importantes, né? Por isso, para ficar o gostinho de quero mais, ano que vem está aqui de novo, entendeu? Tem que voltar. Claro! Continuando, por favor, roubei. Vamos lá. Pois a Isabel apareceu aqui, ó, brotou, eu falei, eita, que tempo é esse? Mas então a gente vai fazer o seguinte, vou puxar uma próxima pergunta para vocês, já pedindo consideração final para a gente conseguir, né, entregar aqui esse nosso painel. Eu queria começar com o David. A gente fala bastante sobre Estados Unidos como referências em muitas discussões, né? Hoje, no painel mais cedo, falava sobre isso, de ir para os Estados Unidos e ter consciência racial lá. E a gente precisa destacar que os Estados Unidos é uma população de 13% de afro-americanos, né? Mas que tem aí capítulos que podem ser, de fato, também absorvidos aqui no Brasil, e existe uma curiosidade para saber como que anda por lá essas pautas. Então, David, eu queria escutar de você um pouco sobre como que é a realidade de transformação social, uma perspectiva racial nos Estados Unidos hoje, e já pedindo também aqui as suas considerações finais, infelizmente, para o nosso painel. Vou falar bem rápido, bem rápido. Vamos fazer... Ano que vem vai completar 60 anos desde que o Martin Luther King deu o discurso I Have a Dream. Então, digo que temos avançado muito nos últimos 60 anos e temos não avançado tanto que falta muita coisa ainda. Acho que o assassinato de George Floyd 2 anos atrás foi marcante de como não temos avançado o suficiente em várias coisas. Mas, através de compromisso do governo, da sociedade civil, o papel da educação, que é fundamental, eu acho que um dos grandes sucessos nesse movimento das nações unidas tem sido o papel dos historically black colleges, que é uma coisa que não, uma pessoa veio para a minha casa perguntar a diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. E pensei, essa falta de esses, temos o Zumbi dos Palmares aqui em São Paulo, que tem 20 anos, mas a rede que temos, que criou uma classe profissional durante os 100 anos, uma classe profissional negra dos últimos 100 anos, tem que ter um papel tão importante. A vice-presidente que estudou em Howard University para ser advogada, acho que esse é um exemplo muito positivo que pode ser, que não pode ser replicado porque foi no passado, mas tem lições que podemos usar dessas coisas também. Então, já estou com medo do tempo. Eu quero depois trocar experiências sobre ensino de inglês, porque essa é uma coisa de sucesso que temos feito em um programa que criamos, que vamos lançar uma guia para replicar, um programa que está fazendo um curso de inglês e soft skills para pessoas pretas e indígenas, e vou terminar isso porque estou já preocupado que tem 37 segundos. Mas pode contar com a Embaixada e com o Consulado, com a parceria que vai continuar com todas as instituições aqui, porque é do nosso interesse e também faz parte da nossa política. Obrigado. Perfeito. Obrigada, David. Marina, contigo, querida. Eu queria escutar também de você as suas considerações finais, né? Mas aproveitando aqui, emendando, o que você tem das suas estratégias utilizado para sensibilizar cada vez mais empresas a fazerem parte do Mover e também do Pacto. Tá, joia. Vou tentar ser bem rápida aqui também, falando de sensibilização. E aí, falando um pouquinho do Mover e depois faço minha conclusão. Sensibilização, acho que é o primeiro passo, para depois partir para a ação. Não dá para parar só na sensibilização, mas eu acho que é o primeiro passo para a gente se dar conta. As estatísticas, a Isabel falou logo no início, várias estatísticas são resultados dessa história, infelizmente, que a gente herdou, e que de uma mentalidade que até hoje ainda perpetua, uma mentalidade escravocrata, colonial, então que a gente precisa desconstruir. E aí sensibilizar é um passo fundamental. No Mover, a gente fez uma parceria com o IDBR logo no início para fazer letramento racial de todos os líderes. Foram mais de 200 líderes ali e dos CEOs, que estão participando ali dessa construção no início. A gente fez uma live para tentar chegar em todos os colaboradores, somos um pouco mais de 1 milhão de colaboradores na soma das empresas, e a gente chegou a atingir ali uns 50 mil ano passado. A gente entendeu que a live era uma forma, a gente não existe uma bala de prata, vamos tentar, e a gente está lançando amanhã um jogo, um game que chama Desafio Mover, que é um jogo interativo, e a gente também entendeu que as empresas precisam de tempo para chegar na ponta, para chegar em todos os colaboradores, então vão ter 12 meses aí de duração, com algumas etapas de engajamento, e vai ficar, enfim, acho que vamos testar aí amanhã mais uma nova
modalidade. A gente também está participando e fomentando o debate nos diversos eventos. Estivemos no Brasil Diversos, semana passada no Fórum Internacional, estamos hoje aqui, e a gente vai continuar apoiando e participando dos eventos para fomentar esse debate para fora. Mas, para fomentar e sensibilizar o outro, acho que, primeiro, a gente precisa sensibilizar e mudar a nós mesmos. Então, já fazendo aqui minha fala final, que eu acho que, e aí colocando do meu lugar, né, de fala de uma mulher branca que estava há 20 anos numa Coca-Cola, numa empresa, e que decidiu sair para construir um movimento de sociedade civil. Eu também, o Zizo falou que depois que ele leu o Silvio Almeida, né, eu realmente, Silvio Almeida tinha que ser uma leitura, né, assim, mudou para eu entender o que era discriminação, preconceito e racismo, que eu não fazia a menor ideia da diferença. Não aprendi na minha escola muito dessa herança, né, que a gente tem africana, do estudo, né, não foi dado, infelizmente. Eu fiquei muito feliz de vir aqui o professor Fábio e a Bianca, que são da Escola Parque, lá do Rio, onde a minha filha está, e lá tem um comitê antirracista. Então, eu acho que a gente precisa mudar, e está em cada um de nós essa mudança. Então, claro que a gente vai cobrar das empresas, eu, no chapéu, né, de diretora do Mover, vou cobrar das empresas, mas eu também tenho que dar o meu exemplo e tenho que cobrar de mim mesma, né, de estar melhorando e aprendendo a cada dia. E, de fato, essa jornada do Mover também foi uma jornada pessoal de muito aprendizado. E eu tenho uma filha que tem síndrome de Down, fez 9 aninhos anteontem, e eu penso, cada vez que eu compro um brinquedo para ela, que brinquedo que eu estou comprando, que livros que eu estou comprando, de que autores, será que eu estou comprando de autores diversos, brinquedos que estão estimulando vieses ou estão desconstruindo vieses? Então, eu acho que eu também estou aprendendo, e eu acho que o convite, né, que eu faço para a conclusão final é que a mudança, para ser de todos, ela precisa, antes de tudo, estar em cada um de nós. Então, obrigada. Carlo, no desafio de considerações finais, eu queria também escutar de você que recado que você deixa para a gente conseguir convocar as empresas para a ação de fato. Bom, bem rapidinho aqui. Eu gosto muito da questão da intenção, né? Eu acho que fala-se muito, né? A gente vê esse movimento todo, principalmente, e é inacreditável, né, gente, como a gente precisou ver um movimento, né, essa tragédia do George Floyd fora do Brasil, sendo que aqui um jovem negro a cada 23 minutos morre, para que as empresas se mobilizassem, e só que, mesmo assim, a gente vê, né, alguma mobilização ali, mas acho que esse pragmatismo que a gente precisa, né, de colocar meta e colocar intenção, né, porque uma coisa que eu acho, né, gente, e por isso da importância da sensibilização da liderança, né, que instrumento, ferramenta, tal, existe, você vai atrás, você cria, faz alguma coisa. Se tiver intenção de fazer, faz, né? Esse é o lance. Então, isso que eu acho que a gente precisa correr atrás cada vez mais e trazer cada vez mais, e por isso que a gente precisa, né, de cada vez mais pessoas negras em posições de liderança, né, para que a gente consiga fazer essa roda girar. E é isso, conta com a gente sempre. Obrigado. Janda, querida, contigo, quero ouvir suas considerações finais, né? E também te escutar nessa convocação para as empresas se mexerem de fato, né, para ações que sejam efetivas e saíram daquilo que a gente chama ali dos famosos washings, né? Então, me conta um pouquinho nesse sentido e já indo para as suas considerações. Bom, eu acho que se a gente for botar uma peneira, e aí eu vou falar dos washings, eu acho que é importante. Todo mundo que assina pacto, o Pacto Global, adere ao Pacto pela Equidade Racial. Agora sim, né, o pacto, a gente vai estar mensurando e tudo mais, mas assim, a intenção sem ação, até o inferno, isso é muito antigo, o inferno está lotado. Então, a boa intenção ela precisa de uma ação muito estruturada, com prazos, com datas, com como a boa financeira, vamos falar dos nossos KPIs, quais são os OKRs que estão plantados para a gestão. Então, assim, de uma forma sem a intenção mais ação, a intenção sem ação, ela não é efetiva. Então, o primeiro passo é esse. Segundo passo, já que a gente está falando tanto de SD, né, vamos evitar os washings, né? Então, e tudo começa, e aí, como conselheira, eu falo, a gente precisa levar isso também para os conselhos.
Porque quando a gente não tem nessa pauta, essa discussão também nos conselhos de administração, os conselheiros pautando isso, a gente vem para um governance wash. E aí, o blue washing, inclusive, que é... Eu assinei... Não, eu sou aderente. Não, eu aderi, você viu? Faz bonitinho, sai na foto, mas e na prática? E no dia a dia? Como é que está? Que número é esse que a empresa está apresentando? Né? Colocou uma, duas, ou um... E como é que está acontecendo isso na ponta? Então, assim, acho que a gente está de olho. Então, não vai ter mais espaço para os washings, fiquem atentos. A gente vem de uma direção que dá um equilíbrio, né? Kunta Kinte, Luther King e Malcolm X, a gente sabe fazer esse equilíbrio bem. Então, a gente vai para a discussão, efetivamente, acho que agora, com os indicadores e KPIs, essa transparência. A gente quer transparência nesse número, eu acho que é isso. Vamos ser transparentes e fazer as pazes com a realidade. Não quer ser diverso, não quer ter negros, beleza, ok. A gente tem condições de movimentar dinheiro e a gente, de fato, também tem um dever de casa de não consumir, não comprar, não negociar. E, enfim. Eu não consumo, né? Maria Inês, para a gente encerrar aqui esse painel, eu queria ouvir as suas considerações finais, né? E lembrando que hoje, mais tarde, a gente vai ter o lançamento do Índice SD de Equidade Racial Mulheres Negras, e queria ouvir também a sua perspectiva, né? Principalmente nesse sentido de olhar para esse grupo das mulheres negras e quais ações que você entende fundamental também para que a gente caminhe carregando aquelas que estão na base da estrutura dessa sociedade. Muito bom. Mais uma missão difícil, né, de encerrar aqui esse painel. Mas eu acho que, quando eu me vejo, né, como uma mulher negra na liderança, né, de uma instituição financeira, eu fico pensando o que aconteceu na minha carreira, né, que exemplos eu tive. E, antes de vir para cá, eu estava pensando sobre isso. Eu tive a minha primeira gestora, uma mulher negra, já com cabelo, né, afro, numa instituição financeira, naquela época, muito mais tradicional do que é hoje. E ela me deu tanta confiança de que eu seria capaz de chegar onde eu quisesse, que eu tenho certeza que isso mudou a minha forma de enxergar aonde eu posso estar. Eu acho que eu consegui ter a confiança de que eu posso estar aonde eu quiser estar. E eu acho que é esse um pouco do nosso papel como liderança, né, negra, de mostrar para essa menina, para essa mulher, que ela pode estar onde ela quiser estar. E que a gente juntas consegue chegar lá, lógico, né? E hoje tem muito movimento, né, felizmente, nesse sentido, mas eu acho que é um papel nosso inspirar e dizer: você pode. Como é que eu te ajudo a chegar lá? Né? Então, a gente tenho pensado um pouco, né, assim, de como é que você consegue despertar em cada mulher de que ela não é obrigada a ser a única que cuida dos filhos, a única que cuida da casa, a única que se preocupa se vai ter janta, se não vai ter janta, a única que está preocupada, né, se todo mundo está bem. A gente também tem que olhar para a gente, para a nossa carreira, para as nossas fortalezas e acreditar que a gente pode estar lá. Eu acho que as empresas, né, como eu falei um pouquinho antes, tiraram essa venda dos olhos de que é importante estar. E a oportunidade vai chegar, a gente vai ter aí, né? Tem cada vez mais sites que conectam as pessoas. Eu tive dificuldade de achar lá no Fibra, me conectar com pessoas que acreditassem que o banco queria recebê-las. Porque, de novo, são estereótipos, né, de que o mercado financeiro, porque ele é, né, um mercado muito branco, não recebe essas pessoas. Então, acho que a gente precisa desmistificar para permitir que todo mundo demonstre a sua potência. Então, eu acho que ver esse índice, né, vai demonstrar que a gente ainda tem muita oportunidade, porque o mercado ainda é masculino, ainda é branco e com poucas mulheres na liderança. Então, eu acho que isso vai ser, mais uma vez, né, um banho, assim, né, de realidade para nós, e acho que as ações, né, realmente intencionais, mas, né, concretas, vão conseguir gerar esse movimento. E eu penso muito em quem está chegando também, né, com certeza antes de programas de trainee, de estágio, mas, enfim, que essa mulher se enxergue capaz, né, e realmente ela vai conseguir chegar nesse lugar, porque acho que hoje tem muito mais gente querendo impulsionar do que querendo puxar. Então, acho que é isso, assim, né, que eu queria deixar, acho que, de mensagem final. Vamos nos apoiar nas pessoas que querem nos impulsionar
e deixar de lado aquelas que querem nos puxar para baixo. Porque, como mulher negra, né, numa posição de liderança, eu sei que hoje eu faço diferença onde eu estou e tenho certeza, né, que mais mulheres fazem muita diferença. Então, é lá que a gente tem que estar, na liderança mesmo. Obrigada. Pessoal, muito obrigada. Esse painel com certeza renderia aí mais 1 hora. A gente para por aqui. Vamos dar sequência agora do nosso próximo, né? Obrigada, Isabel, querida. Nada, por nada.